Então, para começar, né, claro, seja muito bem-vinda aqui. Eu sou Lília Loureiro, para quem não me conhece, eu sou especialista em degustação e harmonização de vinhos, que é justamente combinar pratos e vinhos. Eu vou te mostrar como é possível você arrasar harmonizando vinhos em qualquer ocasião, para o seu próprio prazer e dos seus convidados. Hoje nós vamos então falar de vinhos tintos com madeira e pão de queijo. Eu vou contar um pouquinho para vocês da história do pão de queijo, só para a gente se ambientar, né, e ter o contexto do pão de queijo, ao mesmo tempo, entender o que é o pão de queijo. Você já parou para pensar o que é o pão de queijo? Eu sei que a gente não gosta muito de ficar pensando no pão de queijo, a gente gosta de comer o pão de queijo, principalmente aquele pão de queijo quentinho. Mas aqui sim, aqui nós vamos ter que parar para pensar um pouco, porque nós somos mulheres que vamos harmonizar. E para harmonizar, a gente precisa ter conhecimento. E para conhecer, a gente precisa parar e pensar um pouco, estudar um pouco e também experienciar. Né? Já estou vendo aqui os pães de queijo aqui com linguiça, com frios. Ai, meu Deus. Bom, mas a gente precisa também entender os pontos de conexão com o vinho. Então, por isso é importante a gente entender as características do alimento, da comida, do prato, da elaboração. Por isso que nós vamos ver aqui o pão de queijo, e não vai ser um pão de queijo simples, né? A gente não vai só falar de pão de queijo simples, a harmonização é com pão de queijo, mas aqui, ó, não vai ser com pão de queijo puro, tá? Vai ser pão de queijo com sabores, ou seja, recheado, com algum recheio. Já vi que aqui tem umas pessoas que gostam aqui, olha lá, de catupiry, sabores da Tita. A Tita gosta de catupiry, né? E já está imaginando um vinho aí para o pão de queijo com catupiry, uma chardonnay, né? Um vinho de chardonnay. Ah, muito bom. Muito bom. Vão imaginando aí as combinações, podem ir escrevendo, porque é bem legal a gente começar a pensar juntas, tá? Porque a harmonização é isso também. A harmonização é uma criação. E especialmente aqui com as mulheres do vinho, a gente faz uma criação coletiva. Então, só para vocês entenderem, né, quem está chegando agora, a gente justamente faz esses estudos da harmonização, eu faço isso com as minhas alunas, toda quinta-feira, numa sala do Zoom, onde a gente efetivamente está juntas com o vinho e com os nossos pratos, as nossas iguarias aí, para fazer as experiências, para a gente se tornar alquimistas aí do vinho e descobrir realmente aquilo que está funcionando, aquilo que não está funcionando na prática. Mas vamos lá, retomando aqui, não vai ser também uma live aqui sobre pão de queijo aperitivo. Sabe o pão de queijo aperitivo? A bolinha pequenininha? Então, eu gostaria de pensar realmente naquele pão de queijo raiz, naquele pão de queijo grandão, gordinho, macio, crocante por fora, macio por dentro, mas o pão de queijo grande. Por quê? Porque vai ser um pão de queijo recheado. Então, aquele pão de queijo aperitivo é uma delícia, só que ele não cabe muitos recheios ali no pão de queijo aperitivo. Então, o legal é a gente pensar naquele pão de queijo mesmo grandão. E eu me lembro, contando aqui uma história para vocês, eu me lembro que a minha família é de Minas, né? E a minha tia, eu chamava de tia, mas na verdade ela era a madrasta da minha mãe, ela é casada com meu avô, mas a gente sempre tratou ela como tia, né? Então, a minha tia, ela fazia os quitandas, os quitutes mineiros, ela fazia muitos quitutes mineiros. E naquela época, né, nas nossas festinhas de casa, as festinhas caseiras, eu me lembro muito bem dela fazer o pão de queijo e ela recheava com pernil desfiado, pernil assado. Não era carne louca, tá, gente? Era o pernil mesmo, aquele pernil fatiado, recheado. E era aquele pão de queijo grande, com sanduíche de pão de queijo grande recheado de pernil. Uma delícia. Eu acho que eu nunca mais vi ou comi assim, desse sentido, né? De pão de queijo recheado de pernil. Já vi de carne louca, mas daquele pernil, ai, aquela coisa era muito de festas. Todas as nossas festas tinham o sanduichinho do pão de queijo recheado com o pernil. Então, anotem aí e experimentem da próxima vez. Mas também, deixa eu só alinhar mais uma coisa com vocês, a gente também não vai falar aqui desse pão de queijo com café, né? Na verdade, a gente não vai falar de pão de queijo com café, nem o pão de queijo do café da tarde. A gente vai falar do pão de queijo com vinhos. Então, é isso aí. Bom, vamos começar estudando o pão de queijo. Então, vamos lá.
Por que a gente deve estudar o pão de queijo se a gente quer harmonizar? Por que é bom para você, que é uma mulher que está aí querendo aprender sobre harmonização? Eu entendo que se você está aqui comigo é porque você tem interesse nesse assunto. Você gosta dessa questão das harmonizações e de entender o que está por trás da harmonização. Então, para a gente entender realmente, e não ficar só na base de diquinhas simples ou rápidas, eu sei que a gente gosta de diquinhas e não tem nada de errado com isso, tá? Mas, se a gente quer estudar, entender, e principalmente ter a liberdade, a flexibilidade, a segurança na hora da gente escolher um vinho para harmonizar, é muito importante que a gente estude esse assunto. E não precisa ser um grande estudo, um PhD, não estou falando de estudos, né, assim, enfim, de um master, né, de uma maestria, não é isso, um doutorado sobre pão de queijo e vinho, não é isso. Mas realmente é importante a gente conhecer um ponto interessante, que é a história da comida, a origem das comidas. Porque na origem das comidas traz muita informação para a gente, e justamente isso a gente vai ver, inclusive, com outros vinhos, quando a gente partir para vinhos, por exemplo, europeus, se a gente vai para vinhos europeus, a gente vê como a conexão das origens da comida e do vinho, elas são muito casadas. A harmonização é um casamento, né, na verdade. É um casamento que pode ser feito casamento por iguais ou por diferentes. Mas é um casamento, e esse casamento tem um acompanhamento, tem toda uma história, né? Tem tudo aquilo que envolve esse casamento, como um casamento mesmo, tem as origens, da onde veio um, da onde veio outro, e aí vocês vão percebendo que isso ajuda também no entendimento dessa harmonização. Muitas vezes a gente vai experimentar uma harmonização e vai falar, puxa, isso funciona muito, nossa, como isso casa bem, nossa, como realmente é espetacular, como é possível isso? E parece que foi um passe de mágica, mas não foi. Na verdade, tem muito a ver com a história, com a origem, com, inclusive, a maneira como se consome aquele produto. Então, nós vamos ver aqui o pão de queijo, a maneira como se consome o pão de queijo, entender essas origens. A outra coisa que é importante é a tipologia dessa comida, né? Que é justamente isso. Que tipo de comida é essa? É um aperitivo, é uma entrada, é um prato principal? É, na verdade, algo solto? Ou é um produto, um alimento, um prato que vai acompanhando de outros pratos, de outros alimentos, né? Então, essa tipologia, quando a gente consome? Né? É uma comida para o jantar, mais para o jantar, é do dia a dia, para o almoço. Então, nós vamos entender essa questão aí do pão de queijo, o que é o pão de queijo, quando se consome, né? E a outra coisa é como que se elabora a receita, como que eu faço o pão de queijo. E eu sei que tem muitas receitas de pão de queijo, tá? Vai ter N receitas de pão de queijo, e todas são deliciosas, né? Mas, na verdade, a gente vai tratar de verificar aqui uma receita que seja mais receita mais raiz, tá? A receita mais típica do pão de queijo. Falando, então, da história do pão de queijo, adivinhem só, né? O pão de queijo surge em Minas Gerais. E como que é isso, né? Como é que surge? Existem aí pesquisas, né? Pesquisadores que pesquisam a gastronomia. E, segundo eles, não tem uma origem muito exata, mas se sabe que surgiu por volta aí do século XVIII, 1750, quando as cozinheiras mineiras elas aproveitavam os queijos. Lá em Minas sempre teve muito queijo, sempre teve também muito leite, e tinha farinha de mandioca e faltava farinha de trigo. Uns falam, inclusive, que a farinha de trigo que existia na época para fazer o pão era muito ruim, né? Era importada, mas era uma farinha ruim, não vinha uma farinha muito boa. Os portugueses não traziam essa farinha muito boa, então elas utilizavam o que tinha de produtos em abundância. Era a farinha de mandioca, que na verdade é o polvilho, e o queijo, que também tinha muito queijo, né? Muito leite, que produzia queijo, e sobrava queijo, e tinha muito queijo bom. Então, elas começaram a fazer e criaram essa receita. E uma coisa que é importantíssima, o verdadeiro pão de queijo, né, segundo os estudiosos aí da gastronomia e da gastronomia típica mineira, é aquele com um polvilho mais granulado, um polvilho mais novo, né, porque senão ele vai perdendo as características dele, e também com o queijo mineiro de leite cru, aquele queijo curado,
É esse que é o pão de queijo de verdade, né? Então tem que ser queijo mineiro, ovos, leite, enfim, mas queijo mineiro e polvilho novo, polvilho é bom, tá? E aí tem mais uma coisa, tem uma frase aqui dessa pesquisadora do Senac, que justamente ela traz para a gente esse contexto, né? É um pouco esse contexto do consumo. Ela fala, né? O pão de queijo é o pão de Minas, é a região de Minas, então, na verdade, nasce ali, e era muito comum, justamente como ele é muito rápido de fazer, era muito comum ser aquele pão diminuto, aquele pão que quando recebia uma visita, a pessoa, enquanto estava ali conversando com a visita, já ia ali fazendo um pãozinho de queijo, enrolando umas bolinhas, colocando no forno, e saía quentinho para tomar com o café. Então, já percebe aqui como que era, né, como é que era o consumo disso, qual é o consumo do pão de queijo, né? E, normalmente, e até hoje a gente tem realmente esse hábito do pão de queijo com café, saindo do forno quentinho, com aquele aroma, por isso ele vai muito queijo, então sai aquele aroma de queijo. E a questão emocional também, né? Quer dizer, você estava com uma visita com alguém que você cozinhava para essa pessoa, né? Uma visita querida, chegando na sua casa e você fazendo ali um pão de queijo para ela. Então, isso é um pouco a história, né, que está por trás aí desse pão de queijo, por trás dessa questão dos hábitos, inclusive, de consumo desse pão de queijo. Uma curiosidade, né, para vocês também, porque é importante a gente conhecer essa história e alguns pontos aí de curiosidade. Então, ele, na verdade, era um produto muito mineiro, muito típico de Minas, mas que foi se espalhando aí nos anos 50, foi se espalhando. Então, não é tão antigo assim, né, que ele se espalhe pelo Brasil todo. E caiu no nosso gosto popular. Inclusive, quando a gente vai para o exterior, onde tem comunidade brasileira, tem pão de queijo, né? Porque a gente leva isso. Então, virou realmente um produto cultural. A gente leva esse pão de queijo como uma identidade nossa também, né? Desse pão de queijo. E tem outros países aqui da América do Sul que também fazem pães com base na farinha de mandioca. Vocês já devem ter provado aí a chipa, já devem ter provado esses pães que levam, né, essa farinha de mandioca, principalmente Colômbia, Paraguai, né? Eu coloquei aqui Argentina, mas só que é um pouquinho diferente, porque tem uma textura diferente, até um formato diferente, aquele formato meio U, tem uma consistência diferente do nosso pão de queijo, que normalmente é o quê? O pão de queijo autêntico mineiro, ele é a casquinha crocante, né? E o miolinho molezinho. Então, tem essas diferenças também, até porque são farinhas muitas vezes parecidas, né? São farinhas também da mandioca, mas tem muitas espécies aí de mandioca. Uma outra coisa que é legal da gente saber é que que é o pão de queijo, né? Ele é tipo um biscoito, né? Ele tem um biscoito originário dessa farinha. Mas a gente tem dois tipos de polvilho. A gente tem o polvilho doce e o polvilho azedo. E isso, sim, agora já começa a interessar aqui para a gente, porque tem uma diferença, inclusive, no sabor, na textura. O resultado desses dois tipos de polvilho podem resultar num pão de queijo diferente, com sabores diferentes, com texturas diferentes. Então, a diferença básica do polvilho doce com o polvilho azedo é que um é mais suave, ele é doce, portanto, ele na elaboração dele, a diferença começa na elaboração. Quando você elabora o polvilho, você deixa ele algumas horas ali, para ele poder se dissolver, poder separar, né, aquele amido do polvilho, do que era o restante da mandioca ali ralada. Só que ele fica pouco tempo nesse processo, ele fica num processo de horas, né, de 18 a 24 horas, quando ele é destinado a fazer o polvilho doce. Mas, quando ele é para fazer depois ele é seco. Bom, só para entender, né? Depois que eles tiram isso, eles deixam ali na água, né? E fazendo todo esse processo, e depois eles deixam para secagem. Aí ele seca, né? Ele vai secar, retira todos os resíduos, aí ele vai fazer uma secagem e vai virar aquela farinha com uma certa umidade, mas vai ficar aquela farinha branquinha e fofinha e bem suave e bem, como se fala, bem lisinha. Só que na hora de fazer o polvilho azedo, eles não deixam por horas, eles fazem o mesmo processo, vai passar também depois pela secagem, mas eles deixam por dias. É longa essa decantação, esse processo
vai decantando essa farinha na água. E aí o que acontece? Ele fica dias ali e aí começa um processo de fermentação, né? Começa um processo fermentativo que vai gerar essa acidez do polvilho azedo, por isso ele é um polvilho azedo, ele é mais ácido, né? Então ele gera um processo de fermentação a propósito, né, para poder fazer ele, e aí essas bactérias, essas leveduras, elas começam a transformar aquele amido, principalmente no ácido lático. Então, é uma acidez, mas é uma acidez um pouco mais macia, né? O ácido lático é o mesmo ácido do leite, então é uma acidez um pouco mais macia. Essa acidez a gente também encontra no vinho, né? Também a gente encontra no vinho quando ele faz a malolática. Então, essa maciez, apesar de ser ácido, tem essa maciez. E aí se elabora o polvilho azedo. Então, o que acontece? Esses dois ingredientes são interessantes, por quê? Porque é o mesmo polvilho, a mesma farinha, né, com a mesma consistência, mas sabores diferentes. E isso vai impactar no nosso pão de queijo, né? Então, imagine o seguinte, ó, um pão de queijo de polvilho doce. O que aconteceria com pão de queijo de polvilho doce? Seria um sabor mais suave, ele é mais elástico, ele dá mais liga, ele serve, aí, no caso, para fazer esses biscoitos, mas também a tapioca, né? A textura é mais cremosa, ele resulta na bolinha mais redondinha, ele mantém o formato, né? E, ao mesmo tempo, tem um detalhe, se você só faz o pão de queijo com o polvilho doce, depois que ele esfria, ele fica borrachudo, né? Ele não fica crocante, ele fica borrachudo e fica com bastante massa, né? Ele é bastante maçudo. Então, se fosse só do polvilho doce, ficaria um pão de queijo que traz essas características, né? E muito mais suave, de sabor. E se a gente fizesse com polvilho azedo? Olha só que interessante. Aí, claro, vai ser mais ácido, portanto, ele vai ser mais intenso de sabor, ele vai estar fazendo borbulhas, porque como ele tem uma certa fermentação ali, ele funciona um pouco como um fermento, então ele borbulha e ele também gera o quê? Gera ar. Portanto, ele gera espaços em branco. Sabe aquele biscoitão que é bem leve e cheio de ar por dentro? Não sei se você já experimentou aquele biscoitão ou esses biscoitos que são feitos com o polvilho azedo, que fica mais leve e mais, assim, areado, né? Fica com aqueles buracos, inclusive fica meio oco por dentro. Só que tem um detalhe, ele não cresce redondinho, certinho, bonitinho, ele cresce meio deformado, ele cresce meio à vontade. Então, olha que interessante, na verdade, para fazer um pão de queijo autêntico, se misturam os dois tipos de polvilho. Se mistura o polvilho doce e o polvilho azedo, né? Em muitas receitas vocês vão ver isso, essa mistura dos dois para poder resultar justamente nessas características em um único produto, quer dizer, trazer um pouco dessas bolinhas, dessa fermentação, mas ao mesmo tempo trazer ele mais leve, deixar ele mais leve, não tão pesado, mas ao mesmo tempo não tão ácido, né? E de uma maneira mais assim, mais redondinho, com formato mais redondinho. E, bom, falando ainda do pão de queijo, por último, uma curiosidade sobre o pão de queijo aqui, que é a seguinte: dia 17 de agosto é o dia do pão de queijo. Existe um dia gastronômico, um dia aí que foi criado há 15 anos atrás, que virou o dia do pão de queijo. E diz a história, né, diz assim, na minha pesquisa, que eu fiz, não me aprofundei muito nessa pesquisa, mas a gente pode procurar isso, que deve estar bem fácil de achar, foi o dia que a Ana Maria Braga fez um concurso do melhor pão de queijo do Brasil. E foi nesse dia 17 de agosto que foi a final do concurso, onde teve um ganhador desse concurso do pão de queijo, e aí se estabeleceu que esse dia, 17 de agosto, seria o dia do pão de queijo. Então, na verdade, surge dessa data e desse acontecimento, mas é bem interessante a gente pensar que é um produto muito tradicional nosso, é um patrimônio cultural mesmo, gastronômico, que nasceu lá em Minas Gerais e que virou patrimônio brasileiro. E isso é uma coisa muito interessante, porque quando a gente vai para a Europa, a gente vê que tem vários produtos gastronômicos, tem vários produtos, tem várias culinárias regionais que são patrimônios culturais também daqueles países, né? São símbolos daquele país, representam realmente regiões específicas, e eles têm denominação de origem.
quer dizer, é um pouco como dizer, por exemplo, pão de queijo de Minas Gerais, é uma denominação de origem, né? Nasceu lá na origem. Lá é o autêntico pão de queijo. Rapadura é um produto nosso também, é um produto brasileiro. A rapadura é algo que nós que temos cana-de-açúcar, né, que fomos um dos países aí maiores produtores de cana-de-açúcar, temos esse produto. Poderia ser um produto também com essa denominação de origem. Né? Na verdade, até existe uma briga, uma disputa comercial internacional, porque registraram, se eu não me engano, na Alemanha, registraram essa marca rapadura, registraram essa palavra rapadura como se fosse um registro de marca na Alemanha, se eu não me engano, né? Sendo que a origem é nossa. Então, na Europa tem muito disso, sabe? Muito de produtos, tanto produtos agrícolas como produtos elaborados. E para nós aqui, então, o pão de queijo passa a ser o nosso patrimônio gastronômico brasileiro. E eu quero te contar agora uma coisa muito importante. Qual é o maior erro que você, minha amiga, pode cometer pensando em harmonização de pão de queijo? Então, preste muita atenção. E aqui vai. O maior erro que você pode cometer é pensar que pão de queijo só harmoniza com café. Justamente nós estamos aqui hoje para fazer outro tipo de harmonização com pão de queijo. E aqui está, o que nós vamos harmonizar hoje? Nós vamos harmonizar hoje, vamos pensar nessa harmonização de duas maneiras. Nós vamos pensar em pão de queijo recheado. Mas a minha proposta é pensar dois tipos de recheio. Um recheio salgado e um recheio doce, tá? O mesmo pão de queijo, a mesma base. Entenda que o pão de queijo aqui para nós vai ser uma base, e nessa base nós vamos justamente colocar algo, vamos colocar um elemento que vai junto com ele formar aí o nosso pão de queijo recheado. E aí vamos pensar no vinho para esse pão de queijo. Então, minha primeira proposta aqui é pensar num pão de queijo recheado com recheio salgado, né? O pão de queijo é um só, feito com os 2 polvilhos, tá? Na receita tradicional. E aí vamos pensar no recheio salgado. E eu pensei no recheio salgado, que seria com requeijão, bem básico, bem típico. E pode ser justamente com catupiry, com queijos cremosos, né? Com catupiry, pode ser com aquela creme de ricota, né? Com alguma coisa cremosa. A massa é a receita, vamos analisar assim, os elementos, tá? Eu não vou trazer a receita do pão de queijo, isso vocês podem encontrar receitas variadas, né, na internet, mas vamos analisar são os elementos da receita, né, que é o polvilho doce, o polvilho azedo, a gente já viu as características desses 2 polvilhos, ovos, leite e, basicamente, o queijo de Minas, curado, queijo mais intenso, bastante queijo, para dar sabor de pão de queijo, textura de pão de queijo, e o queijo esteja presente. E para ajudar esse queijo, a gente vai colocar mais queijo ainda. Então, a gente vai colocar agora a cremosidade de um requeijão cremoso, ou pensem em queijos cremosos, tá? E aí, o que você pode imaginar que pode acontecer aí nessa harmonização? Com tanta cremosidade, a gente pode pensar em acidez. E se fosse o pão de queijo sozinho, se ele tivesse bastante queijo também, a gente já poderia estar pensando num vinho branco, sim, porque o vinho branco tem bastante acidez, e juntando com mais cremosidade ainda, a gente pode ainda pensar em mais ainda um vinho branco, por conta dessa acidez, né? Então, isso seria uma primeira abordagem dessa harmonização, tá? Mas segurem aí, porque a gente tem um segundo pão de queijo. E no segundo pão de queijo, a gente vai pensar num recheio doce. E eu pensei aqui num recheio doce que também é bem brasileiro, né? Um recheio de pão de queijo com goiabada. Goiabada cremosa ou pedaço de goiabada, não importa, mas é a goiabada, né? Então, a mesma receita, o mesmo polvilho azedo, polvilho doce, os ovos, o óleo, o leite, né? O queijo de Minas, e aí o nosso Romeu e Julieta, né? O queijo do pão de queijo com a goiabada cascão, a goiabada cremosa, a geleia de goiaba, enfim, essa parte doce que traz aí a nossa goiabada. E aí, a gente pode pensar que por ter o doce,
A gente poderia pensar ou num vinho doce também, né, para fazer aí uma combinação. Poderíamos pensar num espumante, como tem também uma certa cremosidade, um espumante também com certo teor de açúcar, né, um moscatel, alguma coisa que trouxesse aí também açúcar para harmonizar, tá? Então, essas são duas harmonizações que eu diria que poderiam sim funcionar. Só que aqui, amiga, temos uma coisa interessante. Aqui, nós estamos aqui para aprender. E como é para aprender, não adianta a gente fazer aquilo que é o básico ou que é o lugar comum. A gente tem que saber do básico, mas a gente tem que ser um pouco hereges. Então, a minha proposta para essa harmonização é com vinho tinto com madeira. E aí, oh meu Deus, será que isso vai funcionar? Vamos analisar o vinho tinto com madeira. E veja bem, não é um vinho muito envelhecido, com muita passagem por barril de carvalho, daquele tipo de 2, 3 anos, depois mais garrafa. Não é um vinho de guarda. O que eu trouxe aqui é um vinho tinto, mas que tenha um pouco mais de estrutura, porque ele passou por barril de carvalho. Ele teve um aporte aí da madeira. Então, ele já não é aquele tinto leve, aquele tinto sem a madeira, né? O tinto jovem. Então, ele vai ter um pouco mais de estrutura, ele vai ter mais persistência na boca, ele vai ter mais fruta, também mais umas frutas mais maduras, né? Umas frutas vermelhas mais um pouco mais consistentes e maduras, e aí sim, os aromas amadeirados e sabores que vêm da madeira também, né? Como cacau, como baunilha, como chocolates. Então, a gente vai começar a ter um vinho mais complexo em estrutura, mais complexo em aromas, mais complexo em sabores. Mas ainda assim, ele não vai ser um vinho muito pesado. Ele vai ter um pouquinho, talvez, menos de acidez, mas ele continua tendo acidez. Até porque ele é um vinho com madeira, mas ele não é um vinho envelhecido, ele é um vinho jovem com uma passagem por madeira. Ele ainda continua sendo um vinho, de certa maneira, jovem, né? Dentro do que é a perspectiva dele, mas eu digo assim, madeira. Quanto tempo de madeira, Lilian? Bom, 3 meses, 4 meses, 6 meses, 10 meses de madeira. E os taninos vão estar mais presentes, porque a madeira também vai aportar taninos. Então, aí a gente vai ter um vinho um pouco mais estruturado, mais complexo, e a gente vai fazer o quê? A experimentação para ver se esse pão de queijo com esses recheios, eles vão funcionar com este vinho tinto com madeira. Tá? E eu escolhi para minha harmonização de hoje, né, um vinho da Vinícola Aurora, um Cabernet Sauvignon 2020, que passou 10 meses em barril de carvalho, francês e americano. Uma breve passagem por barril de carvalho, e onde eles, aqui eu estou trazendo o que está na ficha de degustação do vinho, tá? Quem está falando isso não sou eu, é a própria ficha de degustação da vinícola. O que eu vou falar, na verdade, é depois que eu tiver com o vinho na taça, tá? Então, não, eu trago isso para mostrar para vocês um pouco o pensamento desse vinho, mas não significa que vai ser a minha opinião, tá? Eu só vou saber a minha opinião na hora que eu tiver com o vinho na mão, o vinho na taça. Então, isso é o que está escrito aqui na minha garrafa. Aqui atrás tem uma breve descrição, mas tem uma ficha técnica também desse vinho, que é esse Aurora aqui, que é o que daqui a pouquinho eu vou degustar com as meninas lá, com as minhas alunas. E justamente ele fala, né, que é um vinho que tem um rubi, mas com matizes violáceos. Isso já me denota que justamente é um vinho com uma breve passagem de madeira, mas ainda apresenta sinais de juventude, né? Esses violáceos, eles trazem ainda esses signos aí da juventude. E ele vai trazer também o cifrutado, baunilha, vai trazer cacau, vai trazer frutas vermelhas, vai ter uma intensidade na boca. Então, é um pouco o que é esperado de um vinho com uma passagem por barril de carvalho. E, ao mesmo tempo, aqui ele fala na ficha técnica, né? A harmonização. Harmonização com pratos de carne vermelha. Ok, carne vermelha, um vinho com um certo teor de madeira. Já para carne vermelha, então, já é um vinho com mais taninos, né? Já não é aquele vinho tão frutado, ele tem fruta, mas tem taninos também. E aí, claro, tem várias sugestões aqui, bem brasileiras, né? Picanha, costela. Costela de cordeiro não é tão brasileiro, mas é bem gostoso. Quibe cru, que é interessante, né? Sanduíches de rosbife, filé mignon. Então, carnes vermelhas aí em geral. Mas fala aqui também que combina com estrogonofe de frango. E fala que combina com queijos, como o gruyère. Então,
aqui já tem um ponto interessante, né? Porque diz o quê? Que combina com queijos, e a gente vai estar com pão de queijo com queijo, e com cremosidade, né? Strogonoff é um prato de carne, sim, mas aqui ele ainda colocou uma carne suave, né? Uma carne branca, um frango, e essa cremosidade do creme de leite, que nos remete também ao queijo. Então, eu já começo a perceber aqui que parece que a coisa vai funcionar sim com o pão de queijo com queijo. Né? E no meu caso, eu escolhi esse queijo um pouco mais cremoso. Poderia ser também pedaços de queijo, como ele está sugerindo aqui, gruyère, algum queijo um pouco mais consistente, com um toque adocicado, né? Um queijo de massa aí prensada com toque adocicado, bem legal. Né? Mas a gente vai ver com a cremosidade. Por quê? Porque esse vinho ainda tem acidez. Ele ainda tem acidez e tem esse tanino para combinar aí com essa cremosidade. Agora, o grande mistério, aquilo que realmente vai ficar para a nossa experimentação, é como pode funcionar esse vinho tinto com o recheio de goiabada. E aí, eu só vou saber na hora que eu tiver, né? Claro, com o recheio de goiabada ali, mas eu posso já adiantar alguma coisa aqui que me parece que vai funcionar de uma maneira interessante, que é o quê? Esse vinho, ele tem sim a madeira, mas ele ainda preserva aquela fruta vermelha, aquela fruta consistente, aquela fruta que muitas vezes parece compota, geleia, frutas cozidas, né? Justamente por conta dessa passagem por madeira, desse envelhecimento. E eu imagino aí que vai fazer um jogo bem interessante, porque apesar da goiaba ser doce, ela está numa base salgada. E salgada, além de ser salgada do próprio elaboração, salgada por causa do queijo. Então, não é aquele doce tão doce. Na verdade, é um doce com salgado que vai fazer uma combinação muito interessante na boca. E esse vinho pode vir agregar valor justamente a essa harmonização. Por isso que eu escolhi um vinho tinto com madeira. Tá? E a gente foge um pouco daquilo que a gente poderia imaginar que é o certinho da harmonização. Porque aqui a gente não está para fazer só o certinho da harmonização. A gente está aqui para a gente experimentar as possibilidades que a harmonização de vinhos nos oferece. Porque se a gente quer aprender a harmonizar qualquer tipo de vinho, a gente precisa começar a fazer as nossas experiências com qualquer tipo de vinho. Mas sempre estudando, sempre sabendo o que a gente está fazendo. E não uma coisa aleatória, sair aí desembestadamente bebendo qualquer tipo de vinho. Então, isso que eu queria deixar hoje para vocês, essa questão de que a gente vai fazer aqui duas harmonizações meio que diferentes, né, até antagônicas, mas com um único vinho, para ver como que isso funciona. E, meninas, isso vai acontecer daqui a pouco, porque daqui a pouco eu vou estar lá com as minhas alunas do curso, e a gente vai estar fazendo essa experiência lá. Mas eu espero que vocês tenham aproveitado aqui esse conteúdo, né? E espero que vocês possam também fazer algumas experiências aí e me contarem aqui depois no Instagram. Conte para mim como funcionou, o que aconteceu, ou se você aprendeu alguma coisa diferente, né? Disso que eu trouxe para vocês. Eu vou terminando por aqui hoje, né? Mas lembrando que toda quinta-feira a gente tem aqui uma aula nova para as mulheres que gostam de vinhos e que gostam de harmonização, que querem aprender a harmonizar qualquer tipo de vinho, com total segurança e com muito mais prazer. Ah, e por último, eu tenho que fazer um convite para vocês. A semana que vem, dia 10, eu começo um evento de uma semana, tá? Vai durar uma semana, onde eu vou mostrar para vocês em 3 aulas como é possível você, que é uma mulher que já gosta de vinhos, aprender a harmonizar. Aprender a harmonizar dessa maneira que nós fazemos aqui, né? Do nosso jeito feminino, do nosso jeito de aprender em grupo, em comunidade, porque a comunidade é uma força muito importante. Através da nossa troca, a gente aprende muito mais e muito mais rápido, e de uma maneira mais divertida também, né? Então, não é você aprender sozinha, isolada. O vinho não é algo isolado, né? Ele não é uma bebida, ele é uma bebida comunitária, uma bebida que une, que congrega, que catalisa, né, os nossos objetivos. Então, faça a sua inscrição, as inscrições estão abertas na bio do Instagram, aqui no link do YouTube, e a gente começa dia 10 essa nossa jornada das mulheres harmonizando vinhos. E aí, no outro sábado, eu vou estar fazendo uma harmonização ao vivo e a cores aqui com vocês, com a taça na mão, né? Então, aproveitem
se inscrevam, porque sempre depois dessas jornadas a gente tem novidades aí sobre o curso, sobre novidades das alunas do curso, né, que eu faço. Então, aí você vai ficar sabendo de tudo quando você fizer a sua inscrição e participar da jornada, porque é lá que eu começo a mandar as informações no seu e-mail, e através de lá a gente vai se conversando, tá bom? Então é isso, meninas, e agora, queridíssimas, deixa eu ver, tem aluna aqui, Cecília, querida, tudo bem? Vamos para a aula, Cecília? Vamos para a aula? Quem está por aqui? Deixa eu ver. Ah, aqui a Luciene está aqui, Mônica, tem uma harmonização aqui com catupiry, isso que é da Tita. Aqui, pão de queijo com linguiça, queijo e frios, catupiry, adorei. Ah, muito bom. Ah, aqui com chardonnay, que funciona. E meninas que estão lá no YouTube, é que eu fico com duas telas, gente, por isso que eu fico olhando para lá e para cá, tá? Que eu não sou louca, não. Ah lá, a Elizabeth, pão de queijo e a Mônica, tá bom? Então, gente, então um beijo grande,